Drop it for me. Baby, you know you got a body like the summer, hotter than anything, I'm melting away. Can you roll with me? I wanna feel like I'm the winner. Just fuck with me, I'll keep the smile on your face. Yeah, you know you're so bad, yeah. The way that you shake that ass, you move it so fast, yeah. Can you put it on me? Girl, gonna drop it down. Baby, can we get it now? I know you got my vibe, yeah. Girl, gonna drop it down. Baby, can we get it now? Girl, come and dance. Oi, gente, que alegria estar aqui mais uma vez no programa Fitness Transforma. Eu sou Jo Guimarães, especialista em exercícios físicos com mais de 25 anos de experiência. E ao longo da minha carreira, eu pude acompanhar a transformação de centenas de pessoas. Pude acompanhar suas dúvidas, seus anseios e suas vitórias. E por isso, eu e muitos especialistas estaremos aqui todas as quartas-feiras na TV Nosso Povo para compartilhar com você dicas de saúde, exercício físico, alimentação, moda, beleza, enfim, tudo relacionado ao nosso estar bem. E eu não podia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, Paula Móveis e Decorando, por esse belíssimo projeto preparado especialmente para o programa Fitness Transforma. Nosso agradecimento especial. Nosso agradecimento também à TV Nosso Povo, que nos convidou, né, para fazer essa parceria aí, esse projeto maravilhoso que tem alavancado dicas importantes para o nosso dia a dia. E a nossa nova patrocinadora é Amanda Monteiro Maquiagens. Você que gosta de uma maquiagem bacana aí para uma festa, para eventos, nós vamos aí conhecer um pouco mais do trabalho da Amanda. Muito obrigado, Amanda. E você vai ficar ligadinho conosco, porque durante o nosso programa nós teremos o quadro Nossas Guerreiras na Cozinha, com uma dica valiosa de um super pré-treino que você pode aí utilizar também como um lanche aí para toda a sua família. E ainda, no final, o sorteio de um brinde, especialmente hoje cedido aí pela nossa amiga querida Fashionlet, a Arlete aí, Fashionlet, que vai presentear você no final do seu programa. Para isso, compartilhe, curta, porque a ideia é a gente alavancar essas dicas para muitas pessoas. E você é o nosso colaborador. Gente, que legal! Hoje tem uma dica muito importante. Eu estou aqui hoje com uma pessoa super querida, uma referência na área, o pneumologista Dr. Leonardo Luiz da Silva, que ele vem conversar um pouquinho sobre as doenças, né, as doenças respiratórias crônicas, algumas dicas importantes e como a gente pode fazer com que algumas dessas dicas, né, possam melhorar o nosso dia a dia. Você sabia que isso faz parte aí da vida de muitas pessoas? E é isso aí mesmo, Léo? É isso mesmo. É isso aí, né? Boa então, tarde. hoje, boa tarde, muito bem-vindo ao nosso programa Obrigado. Fitness Transforma. Prazer grande estar aqui com vocês, compartilhando deste novo programa, desse novo projeto da Joelma, com a TV Nosso Povo. Realmente faz parte, né, do nosso dia a dia, faz parte também da nossa profissão e da nossa atuação como médico, que a gente possa sempre repartilhar, né, e compartilhar os conhecimentos, trazendo principalmente dicas e trazendo conhecimento para que as pessoas possam melhorar sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Então estamos aqui para que a gente possa conversar e espero poder responder as dúvidas e poder ajudar nesse teu projeto. É uma satisfação enorme, eu também sou suspeita em falar, porque o Dr. Leonardo é um médico aí de toda a nossa família lá em casa. Então ele, como eu falei, é uma excelência, né? E com certeza vai ser aqui um momento muito produtivo para todos nós. Ô Léo, e vamos falar um pouquinho das doenças respiratórias, né? Essas doenças respiratórias mais comuns aí. O que acontece na vida das pessoas aí? Na verdade, né, João, as doenças respiratórias mais comuns, né, disparado a mais comum, que são as doenças alérgicas do trato respiratório, né, as rinites, as bronquites, né, asma.
além das doenças infecciosas, a pneumonia, né, as infecções também por outros tipos de bactérias não tão comuns, tuberculose, bactérias atípicas, além, é claro, da bronquite crônica, né, que afeta enfisema, bronquite crônica, que afeta principalmente as pessoas que têm o hábito do tabagismo, e todas essas que fazem parte do dia a dia do consultório de um pneumologista, né? Porque o dia a dia, na verdade, no nosso dia a dia, a doença em si também pode ser provocada por alguns agentes poluentes também, como tu acabou de falar, o tabagismo, isso tudo, ou é uma genética que isso agrava mesmo? Na verdade, tudo tem um componente genético, né? O componente genético, que é a carga genética que a gente traz da nossa família, dos nossos pais, eles trazem uma informação. Se essa informação aí vai se manifestar ou não, a gente pode facilitar ou não de acordo com os nossos hábitos e de acordo com a maneira que a gente leva a nossa vida ao longo dos anos, né? De maneira que tem um componente genético, né, e mais importante, que são as doenças alérgicas, né, que são as atopias, as alergias respiratórias, essa sim tem um componente alérgico um componente genético mais importante, mas que também dependem muito do ambiente para que elas possam se manifestar. Se a pessoa tem um certo grau de alergia, né, algum tipo de substância, ela vai manifestar a doença a partir do momento que entra em contato com esse tipo de substância, que é o caso das rinites, da asma principalmente, que é popularmente conhecida como bronquite alérgica, mas que tem esse padrão genético e vai se manifestar a partir do momento que a gente entra, né, ou que a gente se expõe aos alergênicos, né, aquilo que nos causam essa reação, que é onde ela vai ser que ela vai acabar se manifestando. E aí sim que a gente começa a ter os problemas. A gente ainda conversava, antes de entrar no ar, né, que tu me perguntava sobre a incidência, né, das doenças respiratórias alérgicas na população, e ao longo dos anos a gente tem visto que essa incidência tem aumentado. Na geração atual, das crianças atuais, na geração dos nossos filhos, isso a gente percebe que está em torno de 30% a 33%, mais ou menos 1/3 das pessoas tem algum tipo de atopia respiratória. Na nossa geração, que nós estamos, os pais das crianças atuais, isso era um pouco menos, em torno de 1/4 da população, entre 20% a 25%. Se a gente pegar a geração dos nossos pais, isso era um pouco menos ainda, em torno de 15%. Então, tudo isso isso vem acontecendo em função dos nossos hábitos de vida, de toda a nossa vida moderna, mas a gente tem percebido esse aumento, e os estudos realmente têm demonstrado esse aumento na incidência das doenças alérgicas, né? Interessante, porque nós fizemos uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa lá no nosso Instagram, a gente fez aí através das redes sociais, e justamente 30% das pessoas responderam que tem esses problemas respiratórios, né? Batendo aí no índice, né, que ele acabou de nos mostrar. Então é algo que realmente, como tu bem colocou, vem crescendo, né? O doutor Leonardo, qual seria essas medidas, talvez, de segurança? Como é que, começando dentro de casa, por exemplo, os hábitos, né, para as mães, com os filhos, qual seria a tua indicação nesse sentido? O principal cuidado, né, que a gente deve ter, porque ao longo dos anos e com estudos que têm sido feitos, tentando deter parto de crianças, muitas vezes tem muita coisa de brinquedos, bichos de pelúcia, tudo isso que acumula poeira, isso facilita a proliferação dos ácaros, e esses são os principais alérgenos, né, que causam reação naquelas pessoas que têm atopia respiratória, que têm alergia respiratória, seja ela asma ou seja ela rinite, porque na verdade as duas são espectros da mesma doença, só que a rinite manifesta mais em via aérea superior, né, narinas, orofaringe, e a asma vai manifestar mais no trato respiratório baixo, que a gente chama, que é a parte pulmonar, brônquios, bronquíolos e por aí vai. Isso é super interessante, então fica a dica aí para as mamães em casa, né, para a gente dar uma olhada, porque o ambiente com certeza faz toda a diferença. Com certeza. Nós estamos num período aqui, né, na nossa região sul, nós estamos falando aqui do sul de Santa Catarina, o inverno ainda não chegou por aqui, né? Tem uma previsão aí, estamos aí num tempo até agradável, né? Mas com certeza essas doenças que se manifestam principalmente no inverno tem essa relação mesmo? O ar frio, ele pode gerar essas consequências também, Leonardo? Sim, o ar frio, ele acaba
exigindo um pouco mais do nosso trato respiratório, porque é o ideal para que a gente respire que o ar atinge os nossos pulmões em uma temperatura que é o mais próximo possível da nossa temperatura corporal, em torno de 36 graus. Para isso que a gente tem o nariz tão bem vascularizado, ou seja, porque o próprio sangue do nariz vai esquentando esse ar até que ele atinge os pulmões, e no inverno, como essa diferença do que a gente tem de temperatura corporal para a temperatura ambiente acaba ficando maior, ele acaba exigindo mais do nosso trato respiratório. Uma outra coisa que faz com que as doenças alérgicas piorem no inverno tem relação com aquilo que eu te falei dos ácaros e da poeira domiciliar. Primeiro que no inverno a gente acaba arejando menos os ambientes, abrindo menos a casa, deixando a janela aberta por menos tempo. E por mais que a gente fizesse isso a gente faz menos tempo até pelo frio e por todas as condições climáticas. Por mais que a gente fizesse isso pelo mesmo período e da mesma maneira que a gente faz no verão, a insolação é muito menor. No verão está mais calor porque a gente está mais próximo do sol. Então, a insolação e os benefícios, né, da insolação e do arejamento dos ambientes acabam não sendo tão eficaz quanto é no verão. Então, no inverno, acaba aumentando mais também a umidade nos ambientes, que a gente os mantém mais fechados, né, e menos arejado, e isso acaba proporcionando uma maior proliferação dos ácaros, que é o principal fator desencadeante das crises alérgicas, sejam de rinite ou seja de asma. Muito bem, gente, dicas valiosas aí para todos nós, né? E a gente tem uma pergunta aqui muito interessante. Doutor Leonardo, a diferença aí do resfriado e gripe, existe essa diferença? Existe, é muito confundido, né? Sempre foi, com o advento aí nos últimos anos das gripes mais sérias, né, das gripes mais graves, de gripe A, e desde que começou um pouco a se difundir esse conhecimento na população, porque para a população espirrou, garganta doeu, escorreu o nariz, é gripe, né, entendeu? Nem sempre isso é infeccioso, né, às vezes pode ser só uma crise alérgica de rinite ou de algo desse tipo, mas mesmo em sendo infeccioso, isso pode ser ou gripe ou resfriado. A diferença principal qual é? Além, claro, do agente etiológico, ou seja, do tipo de vírus que causa esse tipo de infecção, nos resfriados é mais adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, que são vírus que atacam mais o trato digestivo superior, nariz, garganta, orofaringe e nasofaringe, que é a parte mais posterior do nosso, parte mais lá de trás do nosso trato respiratório. Normalmente, os resfriados que são causados por esses vírus são doenças com curso mais curto e menos intenso, com sintoma menos intenso. Normalmente não cursam com febre alta, né, dão mais aquela dorzinha de garganta, uma tosse que não é muito intensa, coriza, irritação nasal, e não são casos que também implicam ou impactam com uma gravidade mais importante, né. Já a gripe em si, que aí é transmitida principalmente pelo vírus influenza, que é o que ficou mais famoso aí depois do advento da gripe A, são doenças que atacam mais o trato respiratório inferior, então ataca mais o pulmão, por isso que muitas vezes tem uma gravidade maior e um potencial para complicação também muito maior, né? E tem seus sintomas são realmente um pouco mais intensos. Febre alta, dor no corpo, prostração, que é aquela sensação que todo mundo refere, parece que um trator passou em cima de mim, parece que eu apanhei uma surra. Então, esses são sintomas que estão mais relacionados com a gripe em si. Além de que, em casos mais graves, né, poder levar a insuficiência respiratória, né, que é a dificuldade do pulmão em conseguir manter as trocas gasosas de uma maneira adequada para a oxigenação do corpo, e muitas vezes também precisam de um tratamento mais intenso, mais importante, não raras às vezes de hospitalização, né, de tratamento hospitalar, internado, e também algumas vezes em casos mais graves, que é quando acontece a síndrome respiratória aguda grave, muitas vezes de tratamento em UTI e com suporte de ventilação mecânica. Muito bem, então uma preocupação que inclusive, né, chega a todos nós, até quando se automedicar e qual é o primeiro passo para a gente ir logo já procurar, né, uma avaliação para saber realmente que tipo de medicamento, né, precisa
precisa interagir naquele momento, porque a gente vê e percebe que muitas pessoas fazem essa automedicação. Então isso é bem bacana para a gente, né, dar uma pincelada aí para que as pessoas entendam melhor isso, né? Na verdade, assim, o principal é dependendo da gravidade dos sintomas, né? Se for aquela história, nariz meio escorrendo, uma dorzinha de garganta e também a duração dos sintomas, né? Que acaba não durando um dia, 24 horas, 12 horas, é aquele mal-estar leve, aquela sensação. É a situação para que a gente aguarde, né? E observar, ver como que isso vai evoluir. A partir do momento que isso começa a perdurar por mais tempo, né, que isso começa a ter sintomas mais intensos, febre alta, né, mal-estar, prostração, queda do estado geral, perda de apetite, então que são sintomas de alarme que realmente precisam de uma avaliação médica e que no caso a automedicação pode muitas vezes mascarar os sintomas e pode muitas vezes fazer com que, abrandando esses sintomas, ou seja, diminuindo essa sintomatologia, os pacientes não se deem conta da gravidade do que pode estar por vir. Então, o principal sintomas é a queda de estado geral importante, febre alta e essas situações em que tem realmente um mal-estar mais importante, deve sempre ter uma avaliação médica. Doutor, tem isso mesmo de, por exemplo, esperar alguns dias para saber se é uma virose ou não, nesse sentido? Ou não? Porque algumas pessoas sempre comentam por aí que alguns dias é virose, se não. Qual é essa diferença de esperar ou não mesmo? Na verdade, os quadros virais, e principalmente esses mais brandos, os resfriados e tudo isso, tem uma duração autolimitada, né? Que é em torno de 48, 72 horas, 2, 3 dias, que é aquele mal-estar leve, aqueles sintomas mais discretos, e que isso em 2, 3 dias se resolve. Agora, passando disso, porque além disso, pode acontecer a pessoa pega um resfriado comum, uma doença que não impacta em grande gravidade, mas como o organismo acaba ficando debilitado, muitas vezes, em cima de uma infecção viral banal dessa, que se resolveria em 2, 3 dias, pode acabar aparecendo, né, uma infecção bacteriana ou um outro tipo de germe ou de bactéria que acaba se aproveitando desse estado, né, de que o organismo está um pouco mais, com a sua imunidade um pouco mais rebaixada e acabar aproveitando disso e fazendo algum quadro de infecção mais grave. Muito bem, gente. Então, dica importante, se você sentir qualquer um desses sintomas, em 2 ou 3 dias, no máximo, se não desaparecer, logo procure uma avaliação, né? Para entrar logo com o medicamento correto, enfim. Doutor, se as pessoas acabam aí se se automedicando, né, com os antibióticos, isso realmente gera um impacto do que se comenta sobre eles ficarem cada vez mais resistentes? Isso procede? Procede, e porque o uso inadequado e indiscriminado de antibióticos faz com que as bactérias acabem adquirindo certa resistência a eles. E isso isso é o que se vê hoje, isso é uma preocupação da comunidade médica mundial, é justamente esse aumento da capacidade de resistência da bactéria ao tratamento. Na verdade, bactérias e vírus são micro-organismos que são seres vivos, né? Que a gente não pode, em momento algum, deixar de dar valor e de se preocupar com eles. Se a gente parar para pensar na nossa evolução como mundo, os únicos seres vivos que estão desde que o mundo é mundo, desde que a Terra é Terra, são bactérias e vírus. O resto, tudo de ser vivo que já teve por aqui, em algum momento acabou sendo extinto. Desde os dinossauros, né, e todos os outros tantos. Então, a capacidade que eles têm, sejam bactérias e os vírus principalmente, né, de se mutar e de sobressair sobre as situações adversas e até sobre os tratamentos é muito grande, né? E isso é uma preocupação muito grande da comunidade médica mundial, né? Por isso que muitas vezes se restringe, às vezes a população não entende assim, porque eu precisava só do antibiótico, mas não consigo comprar porque tem que ter receita médica, tem que ter. É justamente por isso. Isso é um fenômeno mundial que se tem diminuído o acesso a esse tipo de medicação para tentar evitar tudo isso. Além do uso indiscriminado em nós, seres humanos, né, nas doenças, nos tratamentos, em tudo, enfim, existe muito também dos antibióticos que são usados nas criações, né, na indústria de criação de frangos, de porcos, de própria criação de bovinos, e tudo isso faz também com que se gere uma resistência bacteriana. Porque a partir do momento
que a gente usa um antibiótico, o que acontece? Não é que a bactéria se acostumou com ele. Aquela bactéria que está lá se acostumou com esse antibiótico que foi usado. Não. É que quando a gente usa algum tipo de antibiótico, alguma parte, isso é seleção natural, alguma parte dessas bactérias vão morrer. Mas uma parte delas acaba não morrendo porque são justamente essas que já adquiriram em algum momento resistência ao medicamento. E aí a gente está proporcionando que essas resistentes acabem se multiplicando e se criando mais. Então, esse é o princípio, né? Isso a gente vê muito, isso em ambiente hospitalar é uma coisa que é muito mais marcada. Mas na população em geral, e com o uso de antibióticos que a gente tem hoje, é algo que é realmente preocupante. Sim. Alguns tipos de bactérias hoje em dia, só que isso é visto principalmente em ambiente hospitalar, são resistentes a basicamente quase todos os antibióticos que a gente tem disponível no mercado. Né? Na comunidade em geral, algumas bactérias têm índices de resistência em torno de 30% a 40% da sua população. Então, realmente é algo que tem que ser cuidado e a gente tem que ser pensado e ser tratado como um fenômeno de saúde pública. Por isso, gente, a importância de alavancar as redes sociais como um programa assim, onde essas informações podem chegar até a sua vida. Se você é do tipo que se automedica, então fica a dica aí, ó, você vai, né, pode estar causando um problema aí a nível mundial, né, doutor? E é na verdade, porque de grão em grão as coisas vão realmente acontecendo. É mais ou menos assim. E boa parte, desculpa, sim. Boa parte, né, dos quadros que a gente vê no inverno são muito mais de causa viral do que bacteriana. Então, boa parte deles vão se resolver sem o uso de antibiótico. Entendeu? Olha só, gente. Dessas coisas, dos quadros respiratórios, principalmente esses quadros que a gente consegue que a gente consegue tratar mais no início, tudo isso acaba conseguindo se resolver sem o uso de antibióticos, né? A história de que ficou com dor de garganta, tem que usar antibiótico, ou fez algum quadro febril, é igual a ter que usar antibiótico, isso não é uma verdade, né? Que muitas vezes isso é muito disseminado na cabeça da população em geral. A imensa maioria dessas situações se resolvem e vão ter um bom desfecho sem o uso de antibióticos. Muito bem, gente. Então fica essa dica poderosa, né? Então sempre a gente trabalha em cima aí da prevenção, né? Para você se cuidar, fazer os exames periódicos. Já a gente vai estar falando sobre a importância disso na nossa vida, mas seguindo, né, esses sintomas, sentindo esses sintomas mesmo, o ideal seria uma avaliação médica para poder, né, a gente ter aí essa indicação certa, né, doutor, para que a gente não corra esse risco. Com certeza. É sempre importante e interessante a avaliação médica. Teve uma perguntinha aí, eu acho que é legal. A asma, o que é a asma? A asma, na verdade, como eu comentei no começo, é uma doença alérgica do trato respiratório. Ou seja, a pessoa desenvolve uma reação inflamatória em função de uma reação alérgica. Essa reação inflamatória, ou seja, a pessoa é alérgica a certa substância, como eu falei no início, em geral são os ácaros e poeira que estão presentes na poeira domiciliar. O contato com esse alérgeno, com essa substância, faz com que a pessoa desenvolva uma reação inflamatória no pulmão, nos brônquios e nos bronquíolos. Isso faz com que o pulmão feche as vias aéreas, os brônquios acabam fechando, diminuindo de calibre, e com isso acabam aparecendo os principais sintomas, né, que em geral a população sabe: tosse em geral seca, falta de ar, sensação de aperto ou de opressão no peito, e o chiado, né, o sibilo que a gente chama, o chiado ou o pianço, como é comum aqui na nossa região açoriana, que as pessoas falam. Então isso faz com que diminua a capacidade respiratória, né, pelo próprio fechamento do brônquio. Mas isso tudo é causado por uma reação inflamatória em função da alergia que a pessoa acaba aparecendo. Então é uma doença alérgico-inflamatória. E aí precisa usar o uso de bombinhas, é isso que em alguns casos a gente precisa utilizar, né? Eu digo isso porque algumas pessoas têm restrição e medo, e até lá na nossa própria academia, algumas pessoas têm o medo da consequência, mas é sempre pela indicação, né? Na verdade, isso. O tratamento para asma envolve os broncodilatadores, as bombinhas. As bombinhas é um termo que cada vez mais a comunidade médica tem evitado de usar,
Por quê? Porque traz toda aquela carga cultural das medicações para asma mais antiga, né, que tinha todas aquelas reações cardíacas, faz mal para o coração, seca o pulmão, tudo isso que a gente ouve dizer no dia a dia. Então, na verdade, a gente usa o termo de medicações inalatórias ou em spray, né, que são os broncodilatadores. Isso faz parte do tratamento principalmente para as crises de asma, porque a pessoa está com o brônquio fechado, está com uma diminuição da capacidade respiratória e a gente precisa melhorar isso. Então, o broncodilatando, através da medicação do broncodilatador, a gente melhora isso. Só que quando a gente usa só o broncodilatador, o que acontece? A gente está tratando a consequência, que é o brônquio fechado. A gente não está tratando a causa, que é a inflamação que levou a isso. O que está fazendo exatamente, acontecer, né? Exatamente. Então, o tratamento geralmente envolve medicações que podem até ser inalatórias também, através de spray, de pó seco, dos vários dispositivos que a gente tem hoje em dia, que é normalmente uma associação, né, de um anti-inflamatório ou de um corticoide inalatório e do broncodilatador. Né? Para os pacientes asmáticos, apesar de existir esse mito e muitos terem medo e terem essa restrição com a atividade física vai ser extremamente benéfica. Por quê? Porque acabam aumentando a capacidade respiratória. Tanto que se fala muito da questão da natação que faz bem para a asma. Isso é uma pergunta que muitos pacientes fazem no consultório. A natação vai realmente fazer bem para a minha asma, doutor? Realmente vai. Isso em função também do que aconteceu no Brasil, que a gente teve alguns medalhistas olímpicos, né, e campeões mundiais em natação. Fernando Scherer é um exemplo, né, que conta na sua história que começou a praticar natação por indicação médica por causa da asma. Mas, na verdade, a gente sabe que as atividades físicas aeróbicas em si, todas vão ter um melhor desempenho da asma, porque melhora a capacidade respiratória. Então, não necessariamente precisa ser natação. Caminhada, corrida, pedalar, surf, todas as atividades que são aeróbicas vão trazer benefício para o paciente asmático à medida que aumenta a sua capacidade respiratória e acaba melhorando os sintomas dele. Mesmo nos casos, existe um tipo específico de asma, que é a asma induzida por exercício, ou seja, pacientes que muitas vezes estão bem, fazem algum tipo de esforço, né, ou algum tipo de atividade física e desencadeiam, isso é comum em crianças também, e desencadeiam crise de asma. Mesmo nesses pacientes, a atividade física vai ser benéfica. Vocês vão perguntar, mas é desencadeada pelo exercício, o exercício vai fazer bem? Desde que ele esteja tratado, vai. Durante a crise não vai se colocar ninguém para fazer atividade física. Com certeza. Agora, né? Agora, a partir do momento que ele está tratado, isso vai trazer benefício para ele, porque melhora a capacidade respiratória. Gente, isso é fantástico, porque a gente tem aí o exercício físico, né, como um poderoso aliado na prevenção, no tratamento, né, como ele muito bem colocou, nesse conjunto, para a gente poder estar trabalhando aí para que a gente consiga realmente esses resultados. E nós falamos um pouquinho da asma, porque eu tenho um vídeo para você. O depoimento de uma pessoa que tinha, né, essa doença, que na verdade tem, né, precisa de todo o tratamento. Mas vamos ver o que ela vai dizer para a gente? Vamos lá. Oi, gente. Meu nome é Patrícia Freitas e eu estou aqui a convite da Jo para compartilhar com vocês como é especial estar cuidando da nossa saúde através de exercício físico. Eu tenho um grande desafio constante na minha vida, que sempre foi a asma. E todo asmático, ele precisa constantemente estar com as bombinhas e também comprimidos por causa dessa questão da insuficiência respiratória. Mas desde que eu comecei a fazer exercícios físicos, eu quero aqui ter a alegria de compartilhar com vocês que faz 2 anos que eu não manuseio nem as bombinhas e nem esses medicamentos. Então, na realidade, eu quero deixar esse convite para você investir na sua saúde através do exercício físico e deste programa maravilhoso que a Jo tem trazido para a nossa cidade. Não fique de fora. Um grande beijo para todos vocês. E aí a gente teve o depoimento da Patrícia Freitas, né? Ela que com certeza aí provar disso na sua vida, né, Léo? Sobre a importância do exercício físico e o que ele pode trazer em relação a isso. Os benefícios. Então é um belo depoimento, né, que
serve aí de exemplo para todos nós. E aí já agora, partindo um pouquinho para essa parte aí onde a gente pode oferecer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas que têm problemas respiratórios, o que a gente pode fazer aí em relação às noites de sono, doutor? A gente sabe muito bem que uma noite bem dormida faz toda a diferença, né? Então, às vezes, os problemas estão aí também, né? Com certeza, o sono faz parte da nossa vida, né? E ele é extremamente importante para o nosso bem-estar em geral. Não só para aqueles pacientes que têm algum tipo de doença respiratória ou não, mas o sono é essencial, que é o momento que o nosso organismo, além de descansar, repousar e que nosso cérebro também entra num estágio de stand-by, vamos dizer assim, diminui todas as atividades, é o período que o nosso organismo se regenera também, né? Durante o sono a gente diminui frequência cardíaca, diminui frequência respiratória, diminui pressão arterial, diminui todo o metabolismo do nosso organismo, e isso faz com que a gente tenha um gasto calórico energético menor e que, neste momento, o organismo acaba se regenerando, né? E é onde acontece a liberação de certos hormônios, que é aqueles que vão fazer com que a gente se regenere e que são essenciais para a nossa imunidade e para o nosso bem-estar em si, né? Como um todo. E é uma das características da nossa sociedade moderna, né? É que a gente tem dormido cada vez menos. Né? Então a gente hoje tem muita coisa nos estimulando o tempo inteiro e isso acaba fazendo com que a gente acabe dormindo cada vez menos e tendo uma qualidade de sono muito pior, né? Tanto que isso vem desde o tempo que se criou a primeira coisa que veio atrapalhar o nosso sono em si foi a criação da luz elétrica, da energia elétrica. É verdade. Né? Que a partir do momento, antigamente não tinha iluminação, não tinha como ficar muito tempo, acabou o dia, anoiteceu, não tinha muito mais o que fazer, né? Com isso veio vindo televisão, computador, celulares, né? Os tablets e tudo isso que nos prende muito a nossa atenção e que acabam também nos despertando mais, né? Porque a gente tem a liberação dos hormônios que vão nos induzir ao sono e que vão fazer com que a gente tenha uma boa qualidade do sono. Ela começa a ser liberada a partir do momento que o ambiente começa a escurecer. Isso vem da nossa evolução muito antes da invenção da luz elétrica, né? E hoje em dia a gente, como tem todos esses estímulos, né, acabam tendo uma diminuição da liberação desses hormônios. O principal estímulo hoje em dia, principalmente, são as telas, né, os LCDs e tal, porque tem uma iluminação de fundo azul que acaba diminuindo a liberação dos nossos hormônios do sono. Então, e a gente acaba ficando por muito tempo ali e acaba estimulando. A partir do momento que desliga isso, 10, 11, meia-noite, até que o organismo se adapte e perceba que realmente está na hora de dormir, muitas vezes a noite já se foi e aí acaba diminuindo muito. E isso é ainda mais importante com as crianças e com os adolescentes, porque esses, sim, que são justamente os que hoje em dia estão mais ligados em toda essa tecnologia, né? Esses, sim, são os que realmente precisam de mais tempo de sono do que os adultos, né? Eles precisam de um período de sono maior do que nós adultos. Então, principalmente traz mais malefícios, principalmente para essa faixa etária. Isso é muito importante porque, muito bem como ele colocou, Deus fez a noite e o dia justamente para isso, né? Para a noite a gente recuperar. Gente, essa situação dos hormônios é isso mesmo que acontece. Tudo cresce dormindo. Exato. A unha cresce dormindo, o cabelo, a célula se regenera dormindo. Criança cresce dormindo. Então, atenção, os pais, né? Por exemplo, tem um tipo de hormônio do crescimento que é entre 11 da noite, né, e 2 da manhã. Então, nós teríamos que estar dormindo profundamente a partir das 23 horas para a gente ter todos os benefícios desse hormônio. Principalmente as crianças, pais. Então fica aí um alerta bem bacana, a criança tem que dormir cedo. E como o Dr. Leonardo colocou aí muito bem, né, o uso aí agora principalmente de celular. A luzinha que fica brilhando ali ao nosso lado na cabeceira da cama a noite inteira, isso atrapalha, dificulta a produção de alguns hormônios. O ideal é que a gente durma mesmo no escuro. Exatamente, no escuro e o mais possível, até porque a iluminação começa a aparecer nos horários mais cedos dos dias, isso também já nos atrapalha para a qualidade do sono. Doutor, e o uso de travesseiro, posição para dormir, principalmente nas doenças respiratórias, ou até para nós, né, no dia a dia, isso influencia?
influencia porque a gente tem que estar bem acomodado para essa situação. O principal, o travesseiro, na verdade, ele é feito como a posição ideal para que a gente durma é sempre em decúbito lateral, né? Sempre dormir de lado, né? E o travesseiro serve justamente para preencher esse espaço que fica entre o ombro e a cabeça, né? Ele deve ser adequado e de pessoa para pessoa para que esse espaço seja corretamente preenchido, que a gente não fique nem baixo demais e nem alto demais. Entendeu? Porque o alinhamento isso, da coluna, né? O alinhamento da coluna, exatamente. E também na posição lateral acaba melhorando a capacidade respiratória, né? Então, e acaba facilitando também a respiração. Todo mundo sabe que quando dorme, e é comum entre os casais de dar um tapa no outro e acorda, porque principalmente quando dorme de barriga para cima, né, que a gente chama de decúbito dorsal, acaba roncando mais. E acaba por quê? Porque essa posição tem influência, então. Tem, porque dificulta a abertura das vias aéreas. E o ronco nada mais é do que a via aérea está parcialmente fechada. Por isso, como o ar passa num espaço menor, que acaba fazendo ruído. Quando ela está completamente aberta, não vai fazer ruído. Então, é justamente por isso. Então, essa é a posição ideal. Então, que seja um ambiente agradável, escuro, né, com um colchão confortável, com uma densidade também adequada, para que não afunde nem mais nem menos. Ou seja, que a nossa coluna, que esse colchão consiga absorver todas as curvas, né, e as diferenças que a gente tem no corpo, e que a nossa coluna se mantenha alinhada. É mais ou menos por aí. Gente, reforçando a dica, então, seu travesseiro, dá uma olhada para que a gente consiga se alinhar mesmo, né, na posição lateral. Então, sem pendurar a cabeça, nem para o lado e nem forçar ele demais para cima. Então, alinhadinho, preenchendo o espaço. Isso é bem legal. Uma outra dica na questão do sono, principalmente para aqueles pacientes, né, que são alérgicos, asmáticos, que têm rinite e tal, a nossa cama e o nosso travesseiro são um ninho de ácaros. É um ambiente, um local do nosso quarto onde realmente mais existem ácaros. Então, para esses pacientes, que o ideal é que a gente consiga, existem no mercado algumas que a gente chama capa anti-ácaro, né, tanto para colchão quanto travesseiro, que é o ideal que se faça, porque a gente passa 6, 7, 8 horas ali em contato íntimo, né, e como tem muito ácaro no colchão e travesseiro, que acaba se criando muito, é o ideal que eles sejam, para esses pacientes alérgicos, a gente sempre indica que ele seja revestido com uma capa anti-ácaro para evitar esse contato. Muito bem, gente. Dicas valiosas, importantes hoje aqui no programa Fitness Transforma. O Dr. Leonardo Luiz da Silva, pneumologista aqui da nossa região, uma excelência na área, que vem aqui contribuir com todos nós. Gente, e a gente fez aí uma pergunta também, né? Você acorda cansado? E eu fiquei surpresa. Quase metade das pessoas que responderam acordam cansado. Então tá aí a dica para a gente dar uma olhada aí no escurinho do quarto e todas essas dicas importantes. Tu me mandasse essa pesquisa parcial de ontem, acho que estava 45%, né? Que mandasse ontem à noite essa parcial. Isso é uma outra coisa que muitas vezes precisa e necessita de avaliação médica, porque uma das doenças que é muito comum, né, de a pessoa acabar tendo acordei e parece que eu nem dormi, eu já acordo com sono, já acordo cansado. Uma doença muito comum hoje em dia, principalmente naqueles pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, ou dependendo da anatomia de pescoço e de via aérea superior, que é a apneia do sono. Ou seja, traduzindo, a apneia é a parada de respirar, né? A apneia do sono é aqueles pacientes que muitas vezes acabam tendo dificuldade respiratória durante a noite e realmente param de respirar durante a noite, né? E isso é uma causa muito comum, né, de cansaço, de fadiga, de sonolência durante o dia, ou seja, porque o paciente passa aquele período que está dormindo, mas nesse período ele superficializa o sono porque justamente para de respirar. Então é algo que realmente deve ser investigado e deve ser adequadamente tratado. É muito comum também a associação de apneia do sono com hipertensão arterial, com pressão alta, muito comum com diabetes, e muitas vezes esses pacientes são de mais difíceis de controle dessas doenças, principalmente da pressão alta e do diabetes, em função da apneia do sono, que muitas vezes tem que ser tratada junto para que a gente consiga um sucesso no tratamento. Muito bem, gente. Isso são dicas super importantes, então, para você, e talvez por isso a gente acabe aí acordando cansado aí na maioria das vezes, né?
Doutor, nós temos aí algumas perguntas específicas sobre vacina. A gente sabe que a vacina é um instrumento aí poderoso que só vem agregar nos nossos dias, mas ainda tem gente que tem receio. Vamos dar um alerta aí para a nossa população? Sim, na verdade, assim, né, infelizmente, Joelma, nos últimos anos, isso não é uma coisa recente, né, tem se crescido a cultura do não vacinar. Hoje, ainda a hora que eu vinha para a clínica, eu vim escutando a doutora Vanessa na rádio e ela ainda comentava isso também. Né? Muitos pais que têm deixado de vacinar suas crianças, muitos adultos que têm deixado de fazer as vacinas corretamente, seja por receio, seja por acreditar em mitos, seja por tudo aquilo que hoje em dia a gente vê muita coisa que é difundida através de redes sociais, WhatsApp, Facebook, tudo isso, da questão da vacinação. O que eu costumo dizer sempre é que, assim, negar vacinação para nossas crianças e para nós mesmos, para adultos, é negar boa parte do avanço da medicina nos últimos anos. Se a gente parar para pensar, voltar no tempo, algumas décadas atrás, a gente tinha várias crianças e hoje a gente vê muitos adultos ainda sequelados por paralisia infantil, que é uma doença que era extremamente comum aí há 30 anos atrás, 40 anos atrás. A gente tem vários adultos que hoje têm dificuldade em função disso, que hoje em dia está erradicada, graças à vacinação. Varíola, que foi exterminada do mundo, vacinação. Sarampo, que até algum tempo atrás a gente não se ouvia falar mais no Brasil, e hoje em dia a gente voltamos a ter casos e voltou a ter que ter campanha para vacinação em função disso. A própria vacina da gripe, a gente viu esse ano que a procura para aqueles grupos que são os grupos prioritários, que são aqueles que deveriam fazer, que tem um risco potencial de complicação, caso tenha alguma doença respiratória, também a procura foi muito baixa. É que a gente só aprende muitas vezes na dor e no susto, né? Ano passado, por exemplo, falando da vacinação da gripe, que a gente teve uma circulação do vírus da gripe anterior ao inverno. Quando chegou no inverno, todo mundo procurou e se vacinou, porque já estava se noticiando na mídia casos graves, casos de morte, um aumento do número de casos de gripe. Esse ano a gente teve uma procura pequena, porque o vírus circulou pouco, até em função da própria vacinação do ano passado. Né? Falando mais especificamente da nossa cidade, esses casos que aconteceram nesses últimos dias, nessa semana, com o falecimento, infelizmente, da menina lá no domingo de meningite, aí realmente começou a se falar muito e muito de vacinação, né? Porque a gente acaba aprendendo, infelizmente, com a dor e com aquilo que nos assusta e aí a gente acaba ficando mais alerta. Então, que a gente possa ter essa consciência e resgatar tudo isso, né? Que sirva de alerta esses casos e essas doenças que infelizmente acontecem, mas que a gente saiba, que a gente possa tirar disso alguma coisa de bom e para o nosso crescimento e para a nossa prevenção. Estejamos alertas com a carteira de vacinação das nossas crianças, que muitas vezes passa despercebido. Verdade, gente. E com nós mesmos, né? Seja da gripe, seja a vacina do tétano, que tem indicação do adulto também a cada 10 anos e que acaba passando despercebido, que a gente esteja sempre atento a isso. A questão dos efeitos colaterais e dos sintomas com a vacinação podem até acontecer, e existe esse mito principalmente com a vacina da gripe, mas são muito raros, né? Com a vacina da gripe, que a gente vê muitas vezes na maioria das vezes é mera coincidência. Doutor, fiz a vacina semana passada e a partir de agora não me aguento de gripe. Aí tu vai ver, vai conversar, vai examinar, a pessoa não está com gripe, ou está com um resfriado comum, ou com uma crise de rinite, ou de asma, né? Uma doença alérgica que nada tem a ver com a vacina da gripe, mas a vacina da gripe, coitada, que levou a culpa. Né? Eu sempre costumo dizer assim, a pessoa faz a vacina da gripe lá em abril, chegou em agosto, deu uma topada, arrancou a unha, a culpa é da vacina da gripe. Né? Então, as coisas não são bem assim. A vacina da gripe é a maior culpada de todas as doenças respiratórias que a gente vê no consultório, e realmente isso é um grande mito e que precisa ser desfeito. Gente, então fica a dica, use essa ferramenta poderosa, vacinação. Vamos fazer mais um alerta, né, para as crianças, os pais colocarem as vacinas em dia, aproveitem o que a gente tem de melhor. São estudos cientificamente comprovados, então utilizem essa poderosa ferramenta, né, doutor? Isso é muito, muito importante. Isso mesmo, a gente precisa usar de tudo aquilo, né, que o desenvolvimento, né, da sociedade, o desenvolvimento da medicina tem nos proporcionado nos últimos anos para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Muito bem, doutor.
Tu falou aí para nós sobre algo muito importante, né? Qual o recado que tu podia deixar para nossa população em relação a isso que aconteceu aqui na nossa cidade, sobre a meningite, né? Quais são as precauções, ou enfim, qual a dica importante aí? Inicialmente, né, aproveitando a tua audiência, a oportunidade, na verdade hoje, falando especificamente desses 2 casos, a gente teve uma menina que faleceu no domingo, no final de semana, por causa de uma meningite meningocócica, né, e logo em seguida uma amiga da mesma escola que acabou também adoecendo, que ainda está internada, né. Os exames que foram liberados aí hoje pela manhã e o de ontem, mostram que os 2 casos foram por bactérias diferentes. Então, o que acontece, né, para que a população fique tranquila? Não é que exista um surto dessa doença na cidade, né? Na verdade, foram uma infeliz, uma fatalidade, uma coincidência que é de tipo de coisa que raramente acontece, mas foram 2 casos de crianças próximas e por bactérias diferentes. Tanto que, graças a Deus, a evolução das 2 tem sido bem diferente, né? A segunda menina já está muito bem. Então, não tem essa correlação ou de surto ou de contaminação, esse tipo de situação, né? Que a população possa ficar tranquila. E a prevenção desse tipo de situação é basicamente o mesmo tipo de prevenção para as demais doenças respiratórias, né? Aquelas doenças que são transmitidas contato pessoa a pessoa, né? Que é basicamente evitar grandes aglomerações, arejar bem os ambientes, né? Lavar bem as mãos, evitar de estar colocando as mãos na boca, nos olhos, porque tudo isso, as nossas mãos a gente acaba encostando em muitas coisas e acaba sendo o principal vetor para a transmissão das doenças infecciosas em geral, seja das doenças respiratórias e seja do caso também como da meningite. Enfim, foi uma coincidência, uma grande fatalidade, né? A gente presta nossa solidariedade à família, mas ao mesmo tempo a gente precisa alertar, como eu falei há pouco, né? Aproveitar disso e aprender com isso para que a gente esteja alerta com a prevenção e com a vacinação. Uma outra dúvida que tem sido muito comum, vamos aproveitar novamente a tua audiência, que chegou já algumas vezes, se isso tem a ver com o tal do caramujo africano. Caramujo, que está todo mundo falando. Infelizmente infesta a nossa cidade e a nossa região, né? Isso não é só em Imbituba, várias outras cidades da região, Florianópolis tem muito, Laguna, Paulo Lopes tem bastante. Não tem a ver, a proliferação esse tipo de bactéria não é transmitida ou não tem relação com o caramujo africano, que merece o tratamento, que a gente tem que cuidar, exterminar dos nossos quintais e nossas casas, mas que não tem a ver com isso, aproveitando e esclarecendo. Isso é bem importante até, gente, o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente compartilha nas nossas redes sociais, né, para a gente saber se realmente é fato, se é correto, para não gerar tudo isso, né, que às vezes assusta de uma maneira geral. Então, muito esclarecedor, isso é muito legal. Doutor, sobre a vacina da meningite, né? Qual é a idade? Adulto pode se vacinar? Qual a precaução em relação a isso? Sim, uma delas, inclusive, né, está no calendário das crianças, né, que é da meningite meningocócica tipo C. Né, tá no calendário básico. As demais, realmente, a gente não tem disponível. Existe até a pretensão do Ministério da Saúde em colocar isso no calendário básico, que são os outros subtipos, mas a ideia é que ainda se coloque até esse ano, pelo que eu andei lendo. Tem mais 2, é isso? Isso, exatamente. Tem mais a B, básica, isso. Mais 2 que precisa ter a vacinação. Exatamente, que essa hoje só estão disponíveis na rede privada, que é a meningocócica do tipo B e a tipo ACWY, tá? Essa que parece que em breve vai estar disponível na rede pública, né? Parece que está em fase de licitação e de pregão para compra pelo Ministério da Saúde. Mas as demais, infelizmente, é só na rede privada, são vacinas que têm até um valor relativamente alto, mas para aqueles que podem e que realmente conseguem, é realmente um bom investimento, porque a gente consegue proteger ainda mais os nossos pequenos. Muito bem, muito boa informação. E aí nós estamos agora partindo só um pouquinho para a minha especialidade, a importância dos exercícios físicos, né?
na vida das pessoas, o que isso pode gerar também de proteção, né, doutor? Porque, na verdade, a gente fez até, inclusive, uma pergunta, né, sobre a facilidade que as pessoas tinham em adoecer, né? Até para minha surpresa, foi em torno de 30%, né? Isso quer dizer que a gente também precisa estar em alerta. E a gente sabe que o exercício físico é um poderoso aliado, né? É uma poderosa ferramenta para que isso possa se fazer presente na nossa vida diária, né? Na vida das crianças, na vida das pessoas. E aí eu queria que tu deixasse o teu recado em relação a isso. Sim, com certeza a atividade física é algo que é essencial e imprescindível para o nosso bem-estar e para a nossa saúde em geral. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Mas, infelizmente, o mundo de hoje, o mundo moderno, cada vez nos impõe, faz de tudo para que a gente faça cada vez menos atividade, né? Tudo que a gente quer fazer hoje, a gente consegue fazer com a ponta do dedo. Se tu parar para pensar, o que a gente precisava, qualquer coisa que se precisasse, a gente demandava algum tipo de gasto energético, demandava algum tipo de exercício ou de atividade. Eu brinco, eu converso com meus pacientes. Algum tempo atrás, se quisesse comprar qualquer coisa para tua casa, tu ia para o centro, ia caminhar, ia de loja em loja, entrava numa, olhava noutra, tal, comprava, botava embaixo do braço e levava para casa. Isso já demandava um gasto energético. Hoje em dia, a gente pega o celular, compra ali, em 2, 3 dias está na tua casa. E tu não fez absolutamente nada. Se fosse dirigir antigamente, tinha embreagem, tinha câmbio manual, não baixava vidro com botão, tudo isso é. Então a vida moderna nos traz conforto e nos traz facilidades, mas faz com que cada vez mais a gente fique mais parado. E ficando mais parado, a gente diminui nossa capacidade respiratória, diminui nossa capacidade cardiovascular, vem junto a questão do sobrepeso. Então é importante que a gente consiga incluir na nossa vida diária a atividade física. A Organização Mundial da Saúde hoje fala em no mínimo 120 minutos por semana de uma atividade física de moderada, com gasto energético, né, e metabólico de moderado a alto. Ou seja, são 2 horas por semana. Distribuindo isso aí para quem não tem muito tempo, 4 vezes de meia hora já consegue. Isso era o que eu ia falar. E isso o ideal é que seja, né? Não é tão bom se a gente faz 1 hora no fim de semana, ou 2 horas no fim de semana. Não é tão bom. Aí é que eu queria chegar. Por mais que a falta de tempo hoje seja a principal desculpa que a gente usa para tudo na vida, né? Se todo mundo parar para pensar e colocar a sua vida na sua agenda e olhar os dias todos que a gente tem, todo mundo consegue, em 4 vezes na semana, 30 minutos. Desde que seja um gasto de moderado a alto. O que é isso? Manter a frequência cardíaca um pouco mais acelerada. Uma coisa muito comum é assim, doutor, mas eu não preciso fazer atividade física, eu ando em casa o dia inteiro, eu limpo, eu vou de um lado, eu vou para o outro. Isso não vai trazer o mesmo benefício, porque a gente não mantém frequência cardíaca e frequência respiratória alta pelo tempo que é necessário, que são no mínimo 30, 40 minutos. Muitas vezes a gente precisa pedir para um garçom, o senhor tem que caminhar. Mas o caminho do meu trabalho é caminhar, só que vai no balcão, vai numa mesa, vai noutra, conversa. Então, tu não mantém frequência cardíaca em níveis satisfatórios por um tempo ideal. E são 2 horas por semana, né? É só questão, e isso tem que estar incluído na nossa rotina diária. Assim como a gente tira tempo para tomar banho, para escovar o dente, para ficar na rede social, para ficar no WhatsApp, a gente precisa tirar tempo para isso, né? Por mais corrido que a gente seja a nossa rotina do dia a dia e por mais apertado que seja a nossa agenda, a gente tem que se habituar para isso. Falando por mim, normalmente a minha vida também é realmente bem corrida. Eu costumo me acordar todo dia às 6h30 da manhã, e entre 7h30 e 8h30 eu estou fazendo atividade física no mínimo 4 vezes por semana. Então, e isso muda a vida da gente, muda o dia da gente. Tu já sai mais disposto, tu já sai mais alerta, a sonolência, aquela que tu tem de acordar e direto fazer o que tu tens para fazer do teu dia, já foi embora. Então, isso muda realmente a vida da gente e precisa estar na nossa rotina diária. Faz parte da nossa saúde mesmo. Se a gente não tiver tempo para fazer atividade física, a gente vai ter que ter tempo mais tarde para poder tratar, porque a gente vai acabar adoecendo com mais facilidade.
Gente, muito importante, então. E até porque nos problemas respiratórios, quando a gente tem uma expansão maior dessa caixa torácica, né, onde está projetado o nosso diafragma, que é o músculo responsável pela nossa respiração, tudo flui melhor. Os pulmões se enchem de ar. Existe aí uma ajuda constante no trabalho do coração, né, melhora a pressão, essa renovação de células. Então, é muito importante a frequência, aprender a respirar, né? Nós temos alguns programas de treinamento que direcionam para isso. E olha só, nós vamos deixar uma dica super importante para você. Quando a gente tem uma má postura, porque geralmente quando a gente não pratica um exercício físico, a gente não consegue sustentar a musculatura das nossas costas sozinho. Exato. Que, né, protege as nossas colunas e que te dá essa postura. Então, o que acontece? Você começa a sentar de uma maneira errada, começando a projetar essa força todo em cima desse músculo responsável pela respiração e até, né, pelos órgãos onde eles se encontram aqui. E quando você começa a trabalhar isso, essas capacidades motoras, melhorando tudo isso, fortalecendo essas musculaturas importantes, porque os soldados, a gente sempre fala aqui, são os soldados do nosso corpo, você começa a expandir essa caixa torácica, você tem um alívio disso, e por incrível que pareça, até aquela parede abdominal maior, que às vezes é mais retenção hídrica, até pela proteção do corpo do que pela gordura, começa a melhorar, você começa a eliminar barriga. E você começa a respirar melhor, porque isso ficou livre. Olha a diferença da sua postura e o que um exercício pode fazer por você. Estou certa, doutor? Está certa. E um outro mito também que tem e que a gente precisa também desmistificar é a questão da idade, né? Muitas vezes as pessoas pensam, doutor, mas eu já estou, sei lá, já estou com 50, 60, já tô velho, não vai, agora já não adianta mais. Não, os estudos realmente mostram que independente da idade que se comece a praticar atividade física e que se comece a fazer exercício, a pessoa vai ter benefícios quanto a isso. Para os pacientes, em especial os pacientes de mais idade, é importante porque a partir de uma certa idade, infelizmente a gente já está chegando lá, a gente tem uma dificuldade de ganho e uma tendência maior à perda de massa muscular. Os pacientes acima de 60 anos, aqueles que não fazem nada de atividade física e nenhum tipo de exercício de força, vão perder em torno de 2 a 3% da sua massa muscular se não fizerem nenhum estímulo para que tenham um desenvolvimento na musculatura, ou seja, se não fizerem atividade física. Acima dos 70 anos, isso chega a 5% da massa muscular ao ano. Então é o que a gente costuma ver mesmo, né? Aqueles senhorzinhos que acabam ficando mais flácidos e com a pele acabam atrofiando toda a musculatura. Atrofia a musculatura de membro inferior, a musculatura paravertebral, então tem dificuldade para locomoção, dificuldade para levantar e sentar, né? E as dores nas costas, tudo isso muitas vezes está relacionado com atrofia e com perda de massa muscular, que é muito mais comum na população de idade um pouco mais avançada. Muito bem. E agora a gente quer mostrar um videozinho aí de um bebê nadador. Olha só o incentivo dos pais desde essa tenra idade aí. Vamos dar uma olhada?
Tá aí, gente, grande exemplo. Nossas crianças, né, estão no caminho certo, né, doutor? Sim, quanto mais cedo a gente começa a estimular, né, e a mostrar os benefícios, né, às crianças, a gente sabe disso, todos nós temos filhos pequenos, sabem que eles aprendem com o exemplo, né, com aquilo que a gente fala, né? Até porque muitas vezes eles nos deixam em situações meio meio complicadas. Exato, né? Papai está fazendo isso, mas não é assim que o papai falou que tem que fazer. Então, eles aprendem muito mais com o exemplo do que com aquilo que a gente diz. Então, se isso vale para alimentação em casa também e vale para atividade física. Se eles veem que a gente dá importância para isso, que a gente costuma fazer, com certeza eles vão também se embrenhar nesse caminho. Doutor Leonardo, uma pessoa que vai iniciar um programa de exercícios, os exames físicos necessários, o que ela deve fazer antes de se preparar para um exercício físico? Na verdade, o ideal é que ela tenha uma avaliação médica, né, prévia, né, com anamnese, exame clínico, o médico vai poder saber o que ela já tem de problema de saúde, se ela tem que ter alguma restrição, né, um exame físico adequado para que a gente saiba se tem algum problema, alguma coisa que vá ter algum tipo de limitação. Dependendo da idade, né, o ideal é que faça um teste ergométrico para que a gente tenha uma noção da capacidade cardiovascular, né, e bem como também de uma espirometria para que a gente tenha uma noção da capacidade respiratória desse paciente, além dos exames clínicos e dos exames laboratoriais em geral, né? Desde dosagem de glicemia, das gorduras do sangue, colesterol, triglicerídeos, essas coisas todas, questão de eletrólitos, questão muitas vezes hormonal, que tem relação também com a atividade física, né? E questão também de muitas vezes dosagem, dependendo do paciente, mas às vezes está indicado dosagem de eletrólitos, de vitaminas, essa coisa toda, para que a gente possa iniciar um programa de atividade física com segurança. Gente, super importante, dica valiosa. Todas essas dicas a gente precisa, é muito importante. Até para que a gente possa atingir os nossos objetivos, né? Às vezes a deficiência de uma vitamina, de um hormônio, algo que possa dificultar esse processo, esse rendimento, cansaço. Alguns tipos de vitamina nos promovem esse tipo de cansaço, né? Então... Exatamente por isso que a gente precisa, até para que a gente possa ter uma resposta, né, e que a gente possa ter um resultado melhor, é interessante que a gente tenha esse tipo de avaliação e de acompanhamento. E a ideia, gente, é que esses exames preventivos, eles façam parte do nosso dia a dia. Como assim? Uma vez ao ano, pelo menos? Pelo menos dependendo da idade, né? A partir de 30 anos em diante, anualmente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende do que a gente vê de resultado também. Às vezes a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto, se tem alguma alteração, acho que precisa de algum tratamento, de alguma medicação, muitas vezes a gente precisa desse acompanhamento mais próximo. Gente, pelo menos então uma vez ao ano, aquele check-up, né? Se cuidar, né? A prevenção faz toda a diferença. E agora nós vamos ao quadro Nossas Guerreiras na Cozinha. E já voltamos para concluir o nosso programa. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez na casa da nossa guerreira fitness Arlete. Primeiro, minha querida, muito obrigada mais uma vez, né? Eu que agradeço, né? Por estar aí contribuindo de uma maneira tão bacana, né? Cedendo o espaço da sua casa para levar até você receitas maravilhosas para você curtir com a sua família, fazer um delicioso pré-treino ou pós-treino, enfim. Lete, qual é a dica de hoje? O que nós temos aí? Então, hoje nós vamos com um bolinho de amendoim fitness. Ele tem 5 ingredientes só, bem fácil de fazer, prático e fica uma maravilha. Legal, vamos ver então quais são esses ingredientes. Então vamos lá, o que nós temos? Nós temos aqui 3 ovos inteiros, certo? 3 colherinhas de açúcar mascavo, um iogurte natural e vai 1 colherinha de fermento de bolo. E aí nós temos o amendoim, né, torradinho. Aí a quantidade de amendoim que a gente tem. 500 gramas. Para esse bolinho vai 500 gramas. Aí nós vamos passar ele, botamos no liquidificador, né? Aqui,
a massa, aqui ficou uma farinha, né? No caso, ó. Gente, que delícia! E um valor nutricional, né? Amendoim, olha só, virou a base, então, do que a gente vai fazer, né? Muito legal. Não precisa deixar ele totalmente torrado assim, batido. Pode deixar esses grãozinhos assim, ó. Porque dá um saborzinho mais, uma crocância, né? Agora a gente vai botar a farinha, ó. Que é o amendoim, né? Trituramos, ficou a farinha do bolo. É a única farinha que vai, certo? Não vai outro tipo de farinha. Vamos colocar os outros ingredientes aqui, certo? Vamos colocar os 3 ovos inteiros. Três colherinhas de açúcar mascavo. O iogurte natural. Agora vamos dar uma mexidinha. Muito fácil de fazer. E fica uma maravilha esse bolinho. O bom é que não vai nenhum tipo de outra farinha, né? A farinha mesmo é o amendoim que nós torramos, passamos no liquidificador, virou uma farinha. E aí, ó, que prático que é esse bolinho. Prático, saboroso, super nutritivo, como disse a prof. E agora, por último, nós vamos colocar uma colherinha de fermento. É isso. Agora mais uma mexida. E agora vamos untar uma forma e vamos colocar no forno. É no máximo 20, 25 minutinhos. Ele é um bolo bem rápido. Aqui a massa tá pronta, ó. Ela fica assim. E aí nós vamos colocar. Olha a massa que linda que fica. No forninho aquecido, já pré-aquecido, tá? Ó, 200 graus. Ele leva uns 20 a 25 minutinhos. E é bem rapidinho. Gente, olha que lindo que ficou esse bolo. E agora a gente vai saborear essa maravilha. São dicas preciosas. Uma excelente opção para um lanche, né? Um lanche com a família, final de semana, né? Tem tantas coisas saborosas para a gente tentar eliminar aí o tal de açúcar, né, Leti? E de outras farinhas da nossa vida que não nos levam a nada. Então fica a dica de hoje, vamos ver como é que ele ficou. Eu tô aqui então na casa da minha amiga Arlete e vou saborear mais um cafezinho super fit. Vamos ver que vamos lá, ai, que delícia, gente. Muito bem, olha só, que amaciez. E eu amo amendoim, né? Eu amo amendoim. Peraí. Muito bom. Bom, né? Nos vemos nas próximas receitas. Que legal, gente! Mais uma vez agradecendo o carinho da minha amiga Arlete, porque gentilmente cede, né, a sua cozinha aí para compartilhar conosco essas deliciosas receitas. Um beijo no teu coração, minha amiga. Te amo demais. E por falar na Arlete, foi ela que hoje cedeu para o nosso sorteio um maravilhoso presente da sua loja, Fashionlet. Muito obrigada e nós vamos pedir agora para o Dr. Leonardo fazer o sorteio aqui para gente. Vamos ver, você que compartilhou, você que marcou alguém, você que está curtindo, né, nos ajudando. Vamos ver, Dr. Léo. Elizabeth Martins da Rosa. Elizabeth Martins da Rosa está aqui então. A sorteada Parabéns, de hoje, Elizabeth. Parabéns, ganhou um brinde da Arlete Fashionlet. Aliás, hoje o meu figurino é dessa minha amiga linda aí, que vende roupas maravilhosas. Então, se você curtiu, ela tem lá coisas maravilhosas mesmo. Vale a pena conferir. Doutor Léo, uma consideração geral aí para a turma, mais um recado? Agradecer, né, a oportunidade, parabenizar a ti e a TV Nosso Povo aí pelo projeto, que é realmente de extrema importância para que a gente possa realmente
incutir, né, e difundir na vida das pessoas, como a gente vinha falando, da importância da atividade física, para que que a população em geral comece a ter percepção desses benefícios, né? E que o quão bem isso vai poder fazer para a nossa saúde em geral. Então, parabenizar pelo projeto, agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar conversando com a população e aproveitando a tua audiência, e dizer que continuamos à disposição sempre para o que vocês precisarem, estamos sempre à disposição também da população em geral. Muito obrigado. Vamos ver então quem está aqui curtindo com a gente. Tem mais uma perguntinha ainda. Rola, doutor? Ainda dá. Nós temos aqui Sinara Fraga Freitas de Lima, nossa guerreira fitness. Doutor, de quanto em quanto tempo deve se trocar o travesseiro? A gente tinha comentado, né, durante o programa, né, que o travesseiro realmente é um criador ali de ácaros, né, e de micro-organismos que podem piorar das doenças alérgicas. Estima-se que depois de mais ou menos em torno de 1 ano de uso do travesseiro, 30 a 40% do peso que ele tem ali sejam ácaros e resto de ácaros, né? Então é um tempo razoável para que a gente possa trocá-lo a cada ano ali, além de, é claro, manter, né, os cuidados, né, de higienização, deixar no sol sempre que possível, para que a gente possa diminuir essa infestação, mas é mais ou menos isso. Muito bem, nós temos aqui a Dani Boing, é familiar, não? Essa é bem conhecida. Beijo, meu amor. E principalmente, deixa eu ver o que ela escreveu aqui para nós, e principalmente a atividade física melhora o nosso estado emocional, poderoso, antidepressivo. Isso mesmo, Dani. Esse foi o tema do nosso primeiro programa, então você que está nos assistindo pela primeira vez, assista os outros programas. Nós falamos dessa parte poderosa, né, que é o acreditar nos nossos sonhos, o que o exercício físico pode proporcionar nesse sentido. Então assistam, gente, tem dicas também muito preciosas. Nós temos já alguns programas aí, né? E com certeza são dicas valiosas. Vamos ver quem mais aqui. Adriana Nani, parabéns pelo programa, Jô. Esse é meu médico, admiro e confio. Adriana Nani. Obrigado. Vamos lá. Arlete aqui sempre presente, né? Fernando Moretti também aqui. Charlene Souza, Giane Silvano. Kênia Nascimento. E aí, vamos lá. Tem muita gente assistindo. Eu quero agradecer do fundo do coração, gente. Que Deus abençoe esse projeto e a todos vocês. Doutor Leonardo, que você continue firme nessa missão. Você é uma pessoa fantástica, extraordinária, uma pessoa querida aí do nosso coração, médico da nossa família. Tá bom, né? obrigado. E agradeço a todas as considerações e as participações também. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, gente. Nos vemos nos próximos vídeos. Clap it for me. Baby, you know you got a body like the summer, hotter than anything, I'm melting away. Can you roll with me? I wanna feel like I'm the winner.